Olá, meu nome é Erlânia, eu sou terapeuta holística, trabalho com a metodologia da radiestesia terapêutica e hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que um chakra pode afetar as nossas emoções. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para que você deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal para ajudar esse canal a crescer, que eu vou ficar muito grata se vocês fizerem a inscrição de vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou falar aqui com vocês sobre o chakra das emoções, que é o chakra do plexo solar, né? Esse chakra, ele fica localizado acima do nosso umbigo, né? E abaixo do nosso chakra cardíaco, né? Ele fica bem aqui, no estômago, né? Sabe quando você sente aquele frio na barriga, né? Você sente, vai descendo uma ladeira, ou então você vê alguém, aí você sente, ou então você sente aquela emoção e aquele frio na barriga? Pois é, você sente bem no plexo solar. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns sintomas de quando esse chakra ele está em desequilíbrio, porque eu estou falando a princípio sobre os chakras, sobre os seus desequilíbrios, né? Como que esses chakras, como eles se desequilibram e afetam o nosso campo, a nossa energia e o nosso corpo físico. Então, o chakra do plexo solar é o nosso chakra das emoções, é por onde eu sinto todas as emoções. Então, se eu tenho esse chakra equilibrado, eu tenho como filtrar as minhas emoções, seja as emoções de raiva, né? Seja as emoções de alegria, seja as emoções de tristeza, seja as emoções de medo, ou seja, existe esse filtro. Um exemplo, se eu estou com o chakra do plexo em desequilíbrio e eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. Porque o que é o desequilíbrio no chakra do plexo, que é o chakra das emoções? É a intensidade nas emoções. Eu sinto aquela raiva, como ele está em desequilíbrio e não existe esse filtro, entendeu? Essa raiva, ela é exageradamente, ou seja, ela vai além, né? O fato não é que você não vai sentir raiva, você sente raiva. Nós somos pessoas sentimentais, nós somos puros sentimentos. Agora você não vai conseguir filtrar, entendeu? Você vai sentir aquela raiva, ou seja, você vai ficar remoendo o tempo todo. Você pode sentir a raiva, ter aquele sentimento naquele momento e você ressignificar essa raiva, você não ficar remoendo. Então, quando você fica remoendo essa raiva, que aquela raiva não sai do seu campo, toda hora, gente, que você tá remoendo, você tá sentindo, porque uma raiva, quando você sente ela na hora, ela é muito ruim pro nosso campo, né? Só que quando você não ressignifica ela, ou então quando você chega em casa, que você respira, ou então que você passou aquele momento da raiva, você ressignifica, fica só uma lembrança, não, você fica remoendo. Então, quando você fica remoendo o tempo todo essa raiva, é porque o plexo ele está totalmente desequilibrado. Da mesma forma é o medo, se você sente medo. O medo, ele nada mais é do que o nosso instinto de sobrevivência. É altamente normal sentir medo, né? Porque o medo é um indício de sobrevivência. O medo é que nos salva muitas vezes de algumas coisas, né? Através do medo, digamos, através do meu medo, né? Eu não pulo de paraquedas, eu não entro em algumas situações. Mas isso é um sintoma de um chakra plexo desequilibrado ou equilibrado. Ou seja, se eu tenho medo de uma coisa e eu vou fazer com medo, entendeu? Eu tô com o meu instinto totalmente de sobrevivência, né, desativado, ou seja, o chakra do plexo está totalmente desequilibrado. Então, se eu sinto medo constante, ou seja, eu tenho medo de algo, altamente normal, mas eu tenho medo de algo ou de alguma situação, um exemplo, né? Eu tenho medo de andar na rua só, ou então em determinadas horas, porque eu tenho medo de ser assaltada, né? Então, o que que acontece? Você vai ficar remoendo aquele medo que vai chegar um tempo que você não vai querer mais nem sair na rua, entendeu? Ou seja, porque não tem esse filtro. As emoções, quando elas vêm, você sente,
mas você não sente de maneira equilibrada, você sente totalmente de maneira exagerada, né? É essa intensidade nas emoções. Então, se você tem algum desses sintomas, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser ira, pode ser tristeza, pode ser alegria, né? Porque também isso, digamos, a pessoa está totalmente com aquele sentimento de alegria. Se ela está o tempo todo, a alegria nada mais é do que a emoção. Não existe uma pessoa alegre o tempo todo também, né? Ou seja, ela pode estar com excesso de energia também nesse chakra, né? Ou então ela pode estar com raiva, ela pode também ter excesso de energia nesse chakra. Então, um chakra do plexo solar em desequilíbrio, para que você possa observar essa intensidade nas emoções. Se eu sinto medo e esse medo é constante, ele vai aumentando, 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 ao ponto de me bloquear de fazer certas coisas, isso é uma intensidade nessa emoção negativamente, já não é um instinto de sobrevivência. Se eu sinto raiva e eu fico remoendo esse sentimento o tempo todo dentro de mim, eu não ressignifico essa raiva, eu não passo por esse filtro, porque raiva você sente naquela hora e depois ela passa. Mas se ela ficar o tempo todo aqui no meu campo, o tempo todo aqui, inclusive quando a gente sente essas emoções muito fortes, a gente tem o hábito, pelo menos eu, de colocar a mão no estômago, porque em muito tempo eu fui essa pessoa, né? Devido ao meu quadro de ansiedade, eu desequilibrava muito esse meu chakra do plexo solar, né? Hoje, com a metodologia que eu trabalho, né? Que eu sou terapeuta e sou terapeuta de mim mesmo, eu tenho os meus chakras altamente bloqueados e o meu campo energético também. Então, se você observar que você tem algum desses sentimentos constantemente, isso pode ser um desequilíbrio no chakra do plexo solar. Então, é importante que você observe. Se eu tô com medo, que não é aquele medo que é daquele instinto de sobrevivência que é altamente normal, é bom você olhar para isso. Se eu tenho aquela emoção, eu fico o tempo todo remoendo aquela raiva dentro de mim, aquela raiva não passa, eu fico o tempo todo pensando. Se eu estou o tempo todo com aquele sentimento exagerado descontroladamente, seja a raiva, seja o medo, seja excesso de alegria, né? Que a pessoa pode estar o tempo todo desequilibrada. Sabe aquela pessoa que fica muito assim, muito exaltada o tempo todo, não consegue? É totalmente uma falta de filtro num chakra do plexo solar. Então, se você percebe que as suas emoções, elas estão intensas, né? Que você não consegue filtrar, que elas estão exageradas, então isso é um sinal de um bloqueio energético de um chakra do plexo solar. Inclusive, no corpo físico, como você sente o plexo solar, ele rege as nossas glândulas aqui, né? O nosso estômago, principalmente, você sente aquela dor no estômago, né? Geralmente as pessoas que têm prisão de ventre, né? Elas têm um bloqueio nesse chakra, né? Elas prendem, né? Elas prendem, sente essa emoção no estômago, elas prendem e elas têm essa dificuldade. Então, se você sentiu ou sente algum desses sintomas, é possível que você tenha um bloqueio nesse chakra. Isso é possível saber, né? 100% depois que você faz a leitura energética, né? A radiestesia, ela faz essa medição, né? Ela tem essa capacidade de fazer essa leitura energética no campo de qualquer pessoa. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a você a observar suas emoções, a ver que quando você tem certos sentimentos que você não consegue controlar, né? Digamos, às vezes você tá com raiva, né? Mas por você estar com excesso de raiva, você pode dizer coisas que você não queria naquele momento e você pode até ultrapassar, né? Você pode até ferir a pessoa verbalmente. Então, se você não consegue conter essa emoção, dependendo da situação, né? Porque cada caso é um caso, você também tem que saber fazer essa leitura, saber fazer esse filtro. Se eu não consigo filtrar essas emoções, se eu não consigo ter esse controle emocional, então é possível que eu tenha um bloqueio no meu chakra do plexo solar, tá bom? Então é importante olhar para isso, né? As emoções, elas estão aí para serem sentidas, porque nós somos humanos, nós somos feitos totalmente de emoção,
mas é importante que a gente possa equilibrar essas emoções, mas que não seja dificultoso, que seja uma coisa natural, né? Que eu sinta aquele medo, mas que eu consiga controlar, que eu sinta aquela raiva, mas que eu não consiga passar dos meus limites, né? A ponto de ferir, de machucar alguém ou ferir verbalmente, agredir verbalmente, né? Isso é um sintoma totalmente de uma pessoa desequilibrada emocionalmente. E quando você está desequilibrada emocionalmente, é possível que o seu chakra do plexo solar, que é o nosso chakra das emoções, ele esteja em desequilíbrio e que você olhe para isso e procure um tratamento ou procure de maneira natural, né? Através de atividade física, né, que você extravasa as emoções, caminhada, corrida, se conectar com a natureza, né, fazer meditação, se conectar com a sua espiritualidade, que você consiga por si só fazer esse equilíbrio. Eu acredito que a partir do momento que a gente toma consciência, você já começa a se policiar, você já começa a se olhar e você já começa a se perguntar como que eu posso controlar essas emoções, né? O que eu posso fazer para que na hora que eu vá ferir alguém verbalmente, eu possa conter essas emoções, né? Que o outro, ele não seja vítima de um desequilíbrio emocional meu, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a ter consciência das suas emoções, dos seus sentimentos, você pode fazer esse filtro. E se você não puder fazer esse filtro sozinha, que você procure ajuda de um profissional que trabalhe com energia, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Falando justamente sobre esse chakra, que é um chakra das emoções, que ele é importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar aquele like, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.